Olá, pessoal. Estamos em mais um aqui, Conexão Campo e Cidade, e trazendo hoje uma discussão bastante importante, polêmica, e que está rolando por aí. E estamos aqui com convidados, né, o Rodrigo Paniago, que é o sócio fundador da Boviplan. Estamos com o Moacir Ferreira Teixeira, que é também sócio fundador da Ecoagro, um especialista nesse assunto, e o nosso querido amigo, economista da Farsul, Antônio da Luz, com a gente aqui. Eu queria começar e abrir aqui a questão sobre esse tema que está rolando por aí, tudo que é canto. RJ, 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 RJ crescendo. E eu queria ouvir quais são as efetivas visões a respeito disso, né? E que nível de êxito, de resultados, isso poderia trazer. Acho que o Tejon travou lá a internet dele no hotel lá em Brasília. É verdade. Mas eu entendi a pergunta e vou começar então. Primeiro, boa tarde, Moacir Teixeira, Rodrigo Paniago, Tejon, todos aqueles que nos acompanham toda semana aqui no Conexão Campo Cidade. O Tejon está reiniciando lá a internet dele. Bom, esse tema ele tem suscitado uma série de debates muito importantes. Nós temos debates de mérito e debates de consequência. Se não, vejamos. Eu não tenho dúvida que o produtor tem que ter direito a fazer uma RJ. Porque se ele deposita o grão numa empresa e essa empresa ela tem o expediente de entrar em RJ, não vejo por que o produtor não ter também o direito de. Agora, nós temos direito a uma série de coisas, nem todas elas são boas para nós. Um produtor rural, ele precisa entender que hoje em dia, de cada R$ 5 que os produtores brasileiros tomam de crédito, 4 são absolutamente livres. São recursos oferecidos pelo mercado financeiro, pelos bancos, pelas cooperativas de crédito, e o recurso oferecido através de operações estruturadas de crédito, como é o caso dos CRAs, dos CDCAs, dos FIAGROS. E hoje nós temos aqui o Moacir Teixeira, junto conosco, que está à frente da maior securitizadora do agronegócio brasileiro, que é a Ecoagro. Muito obrigado, Moacir, por ter aceitado o nosso convite de vir mostrar um pouco para a nossa audiência o outro lado do balcão. Como é que a Faria Lima, como é que o mercado investidor, como é que as pessoas que não têm o contato do dia a dia com o agro, mas querem participar do agro, como é que elas enxergam esses movimentos e estes acontecimentos? Então, se eu tenho de cada R$ 5, 4 são ofertados livremente no mercado, não tem participação do governo nenhum. Hoje, o Plano Safra se resume a um grande ato, um ato político, um ato importante, porque ele tem um peso político. Agora, do ponto de vista prático, quem financia o agronegócio brasileiro são os bancos e cooperativas de crédito e o mercado de capitais do outro lado. Quando aparece uma manchete, Tejon, os produtores rurais aumentaram em 535% o número de RJs, de pedidos de RJ. Como é que o mercado recebe isso? Como é que as pessoas que querem colocar dinheiro no agronegócio percebem isso? Como é que aquela pessoa que pode colocar dinheiro tanto no agro, mas também pode levar para o imobiliário, pode levar para qualquer outra indústria brasileira, como é que ela percebe esta notícia dos 535%? Então, o meu telefone não parou de tocar semana passada por causa disso. E eu vou falar aqui no nosso programa a mesma coisa que eu falei na semana passada. 535% é um número que assusta? Claro que sim. Do ponto de vista relativo, é um número grande. Só que nós tivemos um aumento de 20 pedidos em 2022 e saltou para 127 em 2023.
Só que são 5,5 milhões de produtores rurais. Então não existe uma epidemia de RJs. O que existe, sim, é um aumento relativo de um percentual elevado, mas que parte de uma base muito baixa. 20 para 127 é um número pequeno. E nós estamos tentando levar para o mercado investidor essa percepção de que não é o fim do mundo. São 127 pedidos no universo de 5,5 milhões de produtores rurais. Agora, uma coisa tem que ficar clara. Esses 127 produtores que entraram com o pedido de RJ, que têm o direito de fazer isso, eles têm o direito de fazer, eu espero que eles tenham tomado a melhor decisão para eles, porque também acredito que existe uma indústria de escritórios de advocacia que não estão contando a história inteira para os produtores rurais, e eles descobrem depois só que fizeram a RJ, o lado B dela. Eu espero que dê certo para estes, mas também digo para todos os outros demais produtores, os milhões e milhões e milhões de produtores que não pediram RJ. Por causa dessa notícia, por causa destes pedidos de RJ, os outros 5,5 milhões de produtores rurais vão pagar mais caro pelo crédito. Vai ficar o crédito mais caro e mais difícil a partir de agora, por conta desta notícia. Por isso, a importância da responsabilidade que se tem com o seu próprio negócio e também com todo o setor de uma maneira geral, Tejon. Muito bem, eu estou aqui de Brasília, caiu o link, retornando a vocês. Eu queria passar a bola direto aqui para o Moacir, ouvir a visão dele sobre isso, por favor. Bom, obrigado, Tejon. Rodrigo Antônio, parabéns pela explanação. É isso, tá? O agronegócio brasileiro, vocês conhecem tão bem, ele hoje tem uma necessidade, uma dependência, como o Antônio falou, do mercado privado. Eu gosto de chamar mercado privado. E as securitizações, elas têm um papel muito importante. Por quê? Alongamento de prazo, respeito a ciclo de produção. Não podemos esquecer que a agropecuária, tá, ela é uma indústria a céu aberto. Isso é de conhecimento de todos. É uma indústria que necessita capital intensivo. Tá? E ela começou a ser vista não há muito tempo pelo mercado de capitais. Não esquecemos que o primeiro CRA foi emitido em 2010. Né? Então, é algo recente. O Fiagro nasceu em 2021. E eles nasceram por qual razão? Hoje, a agricultura brasileira, o agronegócio brasileiro, ele é o motor dessa economia. Né? Antônio pode detalhar, como economista, com maiores detalhes, o quanto o crescimento do PIB, né, a participação. Esse processo, a Ecoagro, essa empresa nasceu em 2007, tá, João? Ela nasceu em 2007. O objetivo dessa empresa, desde a sua criação, era focar exclusivamente no agronegócio. A razão era muito simples. O Brasil é um país de extensão continental. O Brasil tem água, luz, solo, clima, tecnologia, tá, e pesquisa. Então, isso tudo somado nos transformou no principal exportador líquido de commodity do planeta Terra. A dependência do mercado mundial do Brasil cada vez se torna maior. Tá? Bom, dessa definição viemos com um processo. Em 2015, eu vivi um movimento parecido com esse. É importante falar, e o Antônio foi feliz, não é um risco sistêmico, são pontuais, mas que a informação, quando ela chega de uma forma desencontrada, ela traz um estrago gigantesco. Então, eu vivi 2015 e 2016, tivemos um problema climático forte, problemas de preço, tá? Que não é o momento agora, tá? Antônio, confirma para mim, nos últimos 10 anos, essa safra ela é a segunda maior. Então, que história é essa? El Niño virou moda. El Niño sempre existiu. Né? Eu sou uma indústria a céu aberto. Isso se trabalha, isso é natural. Mas lá em 2015, 2016, eles tiveram problemas, tiveram alguns não pagamentos e se trabalhou. Quantas RJs tiveram sucesso?
eu afirmo, junto à Ecoagro, nenhuma, porque a estrutura está bem formada. Tá? Alienação fiduciária. Agora, eu tenho um problema, é real. Eu tenho um problema da insegurança jurídica e é temporal. Um processo desse leva tempo. Então, tem que se tomar muito cuidado aonde colocar este ativo, né, para que a gente não tenha. Mas o que eu posso te falar, Tejon, para a gente dar continuidade, é que não existe motivador. O que está existindo, como o Antônio falou, é uma indústria de RJs. Isso não vai acabar bem para esses produtores. Se tiver bem formalizado, não vai ganhar e vai ter problema. Isso eu posso te afirmar. Agora, o cuidado que tem que ter também no mercado é a alocação desses ativos em carteiras, né, selecionadas. Um fundo de varejo, provavelmente esse papel ele não seja o melhor papel para estar dentro de um fundo de varejo. Mas eu acredito e posso afirmar, tá? Essas RJs, elas estão direcionadas, muito barulho, os números o Antônio passou, mas que vão ser extremamente prejudiciais para o financiamento da cadeia de insumos, vão ser muito prejudiciais para as próprias cooperativas e para as indústrias que fazem parte desse nosso mundo chamado agronegócio. Isso vai ser. E o nosso dever é mostrar, tá? E tentar explicar. A notícia como sai, 535% de aumento, se você olha a notícia como um todo e analisa, Tejon, aquilo não está, aquilo não é certo. A forma colocada é complicada, mas ela foi colocada e existe o receio. Eu acho que é isso. O bate-papo inicial da minha parte é isso. Seria o reino das percepções, vira realidade, né? Não é tenho uma coisa dúvida. complicada. O Antônio colocou muito bem, você também. Depois eu queria retornar a você. Eu queria ouvir agora a visão do Rodrigo. Rodrigo, tua visão sobre esse tema, por favor. Olha, eu acredito que assim, toda análise de valores relativos são complicadas, né? Eu achei muito bom que como o Antônio começou, ele deu números absolutos, né? 127. O maior número foi em 2019, né? 145. Depois caiu, né? Esse não caiu, depois subiu. Ou seja, a questão temporal, quando você compara um ano com o outro, tem que saber o ano anterior foi alto ou foi baixo, para você achar que 500 é muito, né? Não é só o número absoluto também. Trazendo um pouco para a minha realidade aqui da pecuária, né? Eu estava com os números aqui, por exemplo, de apólices, né, subvencionados, né? Aí há uma notícia, aumentou duas vezes a número de apólices de 22 para 23. Tá, mas de 19 para 21 aumentou 10 por causa da pandemia. Então, a gente tem que estudar todos os dados. Há que ter-se uma análise, vamos dizer assim, consciente e olhar todos os números. Não dá para pegar um único número, ou só o absoluto, ou só o relativo, e chegar na mesa ou jogar no ar isso daí e comprometer uma cadeia tão importante para a economia do país, né? Eu acho um pouco de alarmismo você partir para um número de 500% em cima de um número tão baixo, né? Mais de 5,5 milhões de estabelecimentos rurais. Aí você fala que você quer descrever o setor por conta de um número ínfimo de ações que estão acontecendo nesse mercado, né? E achei interessante, como você falou, né? O El Niño existe faz muito tempo, todo mundo sabe desses momentos, né? Na semana passada, nós estávamos falando a respeito do preço da arroba, né? Há uma tendência de baixa, há uma preocupação das seguradoras. Olha, não estamos vendo, eu ouvi uma entrevista outro dia do representante da Associação de Seguradoras, né? Nós estamos preocupados porque não há uma tendência de aumento do preço da arroba, não no curto prazo, mas no médio e longo prazo, sim, é o que nós falamos na reunião passada. Então, eu acho que essa comparação tem que ser feita de forma mais criteriosa para se lançar algum dado no mercado. Eu queria pegar um gancho, Tejon, nesse comentário, para a gente falar. Eu estava lendo uma reportagem agora recente, no Valor, e é muito curiosa, eu acho que vale a pena a gente discutir, né? Os Estados Unidos têm, sobre cobertura de seguro, 210 milhões de acres, né? A Argentina, 22 milhões de acres. E o Brasil, 7 milhões. Doutor, isso aqui, o produtor rural é um grande empreendedor, tá? Porque a gente não tem as garantias mínimas. Cara, eu não tenho seguro agrícola, concorda, Antônio? Eu não tenho preços mínimos, tá? Eu não tenho dinheiro dentro do ciclo, tá? E o que acontece?
O pequeno e médio, ele tem nas cooperativas, ele tem nos distribuidores de insumos um grande parceiro. A gente pode focar um pouco essa história da RJ, é importante, né? Quem é desses 122? Qual é a característica desse indivíduo? Sabe qual que é, Tejão, a característica? São médios e grandes produtores, médios e grandes. Esses caras, ninguém melhor que eles produz dentro da porteira. Eles são muito bons dentro da porteira, tá? Eles têm tecnologia, eles têm a pesquisa do lado deles, eles são muito eficientes. Agora, problema de gestão, tá? Pergunto a vocês, né? Vamos lá. Ele ganha dinheiro, ele faz reserva técnica? Não, ele compra terra ou arrenda terra. A soja nunca cai de preço, tá? O preço da soja é o preço real. O preço de 180 foi um pontual, né? Então, os camaradas trabalham alavancados, tá? Qualquer movimento, acontece isso, tá? Mas isso é um pequeno movimento. Eu queria escutar até Antônio e Rodrigo. É um pequeno movimento que está impactando na grande maioria, que depende da cooperativa e depende do distribuidor de insumos para comprar o químico, o fertilizante e a semente, para ele poder produzir, para ele poder entregar e trabalhar. Então, esse vai ser o grande prejudicado. E isso tem um impacto absurdo no processo. Bom, eu queria aproveitar, e vou voltar depois a você com uma pergunta mais pontual até. Se eu faço esse RJ, a gente estava te ouvindo aqui no papo anterior, a chance de êxito é zero, né? Depois tu vai explicar isso melhor aqui, Moacir. Mas eu queria com o Antônio, nós estivemos na Expo Direto, e pelos números que eu vi, Antônio, parece que foi um sucesso, recorde de negócios, recorde de público, e a primeira grande feira que dá um gosto, né, de como será o ano, a Show Rural lá em Cascavel, a segunda, a Expo Direto, 2 feiras bem-sucedidas. Qual é a tua avaliação aí desse movimento da Cotrijal? Aí, parabéns ao Mânica, o pessoal todo lá. Em primeiro lugar, parabéns para o Mânica, né? O Mânica fez uma excelente Expo Direto junto com toda a sua diretoria, com todo o seu time lá da Cotrijal. Nos ofereceram uma belíssima Expo Direto, um clima muito bom, um bom ambiente de negócios, apesar de todas as preocupações que existem, e não são poucas, os negócios aconteceram, e é isso que a gente tem dito, inclusive, para o próprio mercado de capitais, quando está assustado. Gente, olha o que aconteceu lá de investimento na Show Rural, olha o que aconteceu de investimento lá na Expo Direto. Esse é o Brasil de verdade, não são os 127 que entraram em RJ. O Brasil de verdade é este, que nós vimos acontecer nas feiras. E é importante, Tejon, você que defende muito o setor cooperativo. Moacir e Rodrigo, o Tejon, ele roda o Brasil inteiro indo em cooperativa. O pessoal das cooperativas adora ele, e ele defende muito, com muita galhardia, o pessoal das cooperativas. E as cooperativas, elas têm assumido um papel muito bacana perante os seus cooperados, que é o financiamento. O produtor, ele enxerga na cooperativa como o seu galho, como o seu emprestador de última instância, aquele que não vai deixar na mão. Só que a cooperativa, ela não tem os recursos próprios dela para emprestar para o produtor. Porque sim, quando o produtor entra na cooperativa e pega aquele recurso, pega o insumo, pega os defensivos, enfim, pega tudo que a semente, pega tudo que necessita, e ele vai pagar com o prazo safra, alguém está financiando esse negócio. Alguém está financiando isso. Esse alguém pode não aparecer na operação, mas esse alguém é em geral, o mercado de capitais. Então, ou seja, as cooperativas terão que fazer um trabalho a partir de agora de esclarecimento daquelas pessoas que financiam o agronegócio, de que elas não vão quebrar, que elas vão performar, que elas vão receber o dinheiro delas e, consequentemente, vão poder pagar os recursos que são tomados do mercado. Então, de novo, eu não tenho nada contra as pessoas que exerceram o seu direito de entrar como RJ. Mas é importante ficar claro
5,5 milhões de produtores serão afetados por esse número. Porque a quantidade de pessoas pedindo explicações, pessoas que não têm obrigação de conhecer o agronegócio, como nós conhecemos, mas pessoas que foram seduzidas pelos números do agronegócio, que acreditam no que os produtores estão fazendo, acreditam na importância do agronegócio no país, acreditam na missão brasileira de alimentar não só o Brasil, mas o mundo, e querem participar desse movimento através das cooperativas, através dos distribuidores de insumos. Essas pessoas, elas têm outras opções de financiamento. E quando vem um número desses, a vontade de fugir é grande, Tejon. Então, você que defende tanto a questão das cooperativas e é um especialista em comunicação, olha, está na hora de eles te chamarem lá para discutir esse assunto, porque nós vamos ter muito trabalho pela frente para nos comunicar com o mercado, porque quem estiver esperando por plano safra, meu amigo, vai ficar sem dinheiro. Não existe plano safra, o que existe é dinheiro privado financiando o produtor. Ou seja, cada vez mais a gente está num sistema efetivo da sociedade civil, né? Do sistema privado, e cooperativa é uma reunião de empreendedores extraordinária, além das outras ações que temos também, independente das cooperativas. Mas um ponto importante, você mencionou comunicação, Antônio, generalização, distorção, eliminação, são as 3 artes da comunicação. Serve para o bem e serve para o mal. Generalizou, distorceu, eliminou. Isso serve para coisa positiva e para coisa negativa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com como isso é percebido, até porque vivemos também um período, viu, amigos, de vitimização. Há um momento de vitimização planetária, né? Não para o brasileiro, coitado de mim, me perseguem, olha o que fazem comigo. Então, essa coisa toda pode não dar bem, como bem vocês estão colocando. Eu queria aproveitar, porque eu ouvi uma colocação muito firme do Moacir, quando nós estávamos ainda entrando, eu ouvi dele assim: você pode fazer muito bem feito, o RJ não vai dar certo. Moacir, por favor, me explica um pouco mais aqui para os nossos internautas o que é isso, efetivamente. O que eu te falei, e vivi, eu conheço, não é que a RJ não vai dar certo. Eu diria que o pedido de RJ, como o Antônio bem falou, ele pode ser um direito. Se eu concordo ou não com a forma, é uma outra história, mas vamos trabalhar que isso é um direito, né? O que eu digo é que uma operação estruturada com a figura da alienação fiduciária de uma terra e com todos os apetrechos dessa estrutura, a probabilidade desse investidor, desse título, tá, ele sofrer um haircut, ele sofrer uma perda, ela é praticamente inexistente. Por quê? Porque eu falei do judiciário que pode demorar, mas o judiciário, no final, vai chegar no ponto certo. A alienação fiduciária, vai existir a execução, dentro dos períodos que a lei permite, demora, mas existe, e se ela bem formalizada, este título não perde. Vejam, não perde. Tá? Por quê? Porque ela é uma estrutura robusta, tá? E que tem um acompanhamento. Por isso que eu falo que o agronegócio é algo que tem que ser monitorado. Tá? Agora, dentro de um RJ, se existem outros ativos, outros credores, aí eu não vou me ater. Devem existir. O que eu estou dizendo é que uma estrutura de mercado de capital bem estruturada, isto não perde. Tá? Isso não perde. Eu estou te afirmando. E aí, queria pegar um gancho de você, quando o Antônio me falou de você no cooperativismo. Eu nasci no mercado de cooperativas quando fui montar o Bancob. Você lembra dele? 98. Lembro. Foi ali que eu saí do mercado financeiro e me dediquei, me apaixonei pelo agronegócio e, a partir de então, eu trabalhei. Eu vou te dar um exemplo de cooperativa. Eu tenho operações com cooperativas, não vou citar o nome, no Sul, né? João, dinheiro de 4 anos, isso, na verdade, não são 4 anos, são ciclos.
mas eu dou o direito a esta cooperativa contar com aquele recurso no período de 4 anos, se ele cumprir com tudo que está definido no termo. Tejon, essa cooperativa passa a planejar, ela passa a comprar um insumo na hora certa, ela compra à vista com esse dinheiro e ela ganha um desconto que traduz em benefício do produtor dela, do cooperado dela. Ela consegue o produto ser entregue no sul, é clássico. Eu tenho pequenos produtores, eles entregam o produto dentro do armazém da cooperativa. E ela pode negociar no melhor momento. Tá? E se tudo for cumprido na regra, tá? Esse dinheiro vai ficar por 4 anos dentro dessa cooperativa. Meu amigo, isso foi uma revolução. A gente fez um fundo recente, tá? De uma expansão de uma cooperativa, onde ela vai permitir que o pequeno produtor, principalmente o pequeno, ele vai ter acesso ao dinheiro na hora certa, no momento certo. Tá? Então, cara, isso é tão importante, e é isso que o mercado não está enxergando. Ele está enxergando os problemas, que não são como estão sendo descritos, mas vai impactar, como bem Antônio falou, e você também, e Rodrigo, vai impactar em todos. Tá? E isso é um desastre. A gente vai andar para trás. Né? Uma pena, porque aqui, meu amigo, tem dia de plantar e tem dia de colheita, certo? E eu sou diferente da indústria automobilística. Eu dou férias coletivas, paro e depois retomo. Aqui não tem isso. Se eu não plantar na janela, eu não vou plantar. Se eu não colher, eu não vou colher. E isso vai trazer um problema monstruoso. Infelizmente, tá? O problema é esse que é um problema pontual que a gente tem, está se transformando num gigante. É isso. Nós estamos talvez aí, como vocês bem estão colocando, exagerando no reino das percepções, né? Criando aí um maremoto quando não tem nada. Ou, como você bem colocou, Moacir, é justo e é direito de quem quiser exercer este tema. Porém, muito cuidado, porque pode ser um efetivo tiro no pé da própria pessoa e dos demais produtores, porque confiança, né, é uma palavra que a gente leva uma vida para construir e pode perder num átimo de tempo, perdemos a confiança. Eu queria ouvir um pouco, Rodrigo, a sua visão. Você participou também, Rodrigo, da Expo Direto, a tua visão dessas 2 feiras, e a gente tem ouvido notícias que são notícias preocupantes, por um lado, etc. A seca não é só no Brasil. O pessoal está roubando azeite de oliva na Espanha, porque o preço cresceu muito, viveu o item mais roubado no supermercado espanhol por causa do clima, diminuiu a produção de azeite. Então, ok, temos aí uma encrenca, sem dúvida alguma, né? Mas o que você vê, Rodrigo, com relação às tuas andanças aí no mercado? Foi interessante você falar do azeite, né? Porque um dos produtos mais falsificados aqui no Brasil, que é pego pela fiscalização do Ministério da Agricultura, é azeite, né? É frequente as notícias com azeites falsificados aqui no Brasil. Então, estou num processo meio devagar de trabalho, os fiscais pedindo melhorias para os salários, assim como o do IBAMA que está parado, né? Eu espero que a fiscalização funcione rapidamente para que a gente seja protegido, né? Eu não tive nessas 2 feiras que você mencionou, eu tive de forma indireta, né, através do De Olho no Material Escolar. Nós tivemos 400 crianças lá na feira, né? Você, inclusive, teve com a Letícia lá, num dos eventos que a gente organizou com o pessoal de Expo Direto, né? Mas eu tenho conversado muito com os produtores em relação às feiras aqui da região centro-norte do país, centro-oeste do país, né? E há uma expectativa muito grande com as feiras, especialmente, João, com as novidades tecnológicas. O produtor está muito ávido por melhorias e inovações tecnológicas. Toda vez que eu converso com o produtor, eles falam assim, olha, eu preciso daquela feira porque tem lançamento XY, eu gostaria de ver, para a gente ver o que a gente pode trazer. E eu estou falando de pecuária, estou falando de agricultura, não é só agricultura, não. Então, acho que há um otimismo grande de continuar investindo, apesar de toda essa discussão que estamos tendo aqui, tivemos na semana passada, né, de preços aparentemente complicados, mas assim, o produtor brasileiro ele é empreendedor nato, né? Então não dá para parar. Você mesmo falou, aliás, o Moacir falou, né? A gente tem que plantar todo ano para produzir, né? Não pode parar de produzir. Mas eu queria fazer uma pergunta para o Moacir. Posso? Faça, por favor. Moacir, você tocou no assunto do seguro, né? E você mencionou que, comparado aos Estados Unidos e outros países, a gente usa muito pouco seguro aqui, né? É como se fosse em torno de 7% aí da área nossa seria assegurada.
ou algo como 2%, se eu não estou enganado, 2% do volume que os Estados Unidos, os produtores rurais dos Estados Unidos usam como seguro, né? Você acredita que esse baixo consumo de seguro aqui no Brasil se dá por causa do custo do seguro ou é uma questão cultural do produtor brasileiro? Qual que é a sua opinião aí, já que o John falou assim, ó, tá falando do outro lado do balcão, né? Gostaria de ouvir de você qual é a sua opinião? Minha opinião, Rodrigo, é um problema estrutural do mundo do seguro, tá? Falo isso porque, como eu participei da criação de todos os títulos do agro, sabe? Da primeira LCA, do primeiro CDCA, do primeiro CRA em dólar, né? Do primeiro FIAGRO. Então, eu acho que ainda a gente vai ter muita dificuldade. Isso deveria ser plano de governo, tá certo? Isso deveria constar. Eu prefiro, em vez de dar dinheiro que dizem que é subsidiado, Antônio, existe dinheiro subsidiado no Brasil, Antônio? Nenhum! Então, que direcionasse esses recursos para poder fazer apólices coletivas. Como funciona? A gente tinha que estudar como é o mercado americano, como é o mercado argentino, né? Para a gente dar um mínimo de conforto para o meu produtor rural. Tá? Eu, infelizmente, acho que vai demorar bastante, tá, Rodrigo? Agora, cabe a nós trabalharmos para isso, né? Mas, infelizmente, eu não vejo no curto, médio prazo uma solução para isso, não. É um problema estrutural. Tem custo? Tem, mas por ser estrutural tem o problema do custo, né? Os programas que existem hoje, eles não são programas que não permitem a todos participarem. Então, eu acho que é um grande desafio nosso começar a trabalhar essa figura do seguro e a figura do preço mínimo, tá? Por quê? Meu amigo, se o produtor consegue trabalhar, pega um evento climático e o seguro está ali para protegê-lo, tá? A gente faz algo extremamente grandioso. Eu queria até escutar também o Antônio sobre esse assunto. Vamos ouvir, Antônio. Diga a tua visão, por favor. Eu tô aqui colando aqui no meu celular, Tejon. Eu estou olhando o relatório de finanças, Boletim do Agro, Finanças Privadas. Boletim do Agro, Finanças Privadas. Esse é um documento do Ministério da Agricultura, disponível para qualquer um de nós, disponível na internet, é só baixar. Boletim do Agro, Finanças Privadas, de fevereiro, é o último dado. Sabe quanto nós temos de CPR emitidas no Brasil, em estoque, agora em janeiro de 24? 309 bilhões de reais. Isso é 29% mais que o ano passado. As LCAs, que são letras de crédito agronegócio, uma pena o ministro Roberto Rodrigues não poder estar aqui conosco no programa. Nós estamos falando de coisas, Moacir e Rodrigo, que foram criadas lá na gestão dele, lá no início do século, né? E que eu tenho certeza que ele faria aqui uma grande discussão conosco. As letras de crédito do agronegócio são 477 bilhões de reais. Os CDCAs, que são operações estruturadas para as cooperativas, 31 bi. Os CRAs, que são certificados de recebíveis do agronegócio, 129 bilhões de reais, um crescimento de 30% em relação ao ano passado. E os FIAGROS, que estão engatinhando, já estão com 38 bilhões de reais, 248% de crescimento em relação ao ano passado. Quem financia o agronegócio brasileiro são os bancos e o mercado de capitais. E no fim da linha é o mercado de capitais, porque essas LCAs que são lançadas pelos bancos são compradas pelo mercado de capitais, pelos investidores, por todos nós. Um FIAGRO, Moacir, vamos falar do seu, do EGAF 11 lá, o Ecogestão de Ativos, o FIAGRO da Ecoagro, da Ecogestão de Ativos. Ele tem quantos milhões de reais ele tem lá disponível, que está financiando o produtor? Esse fundo nasceu, Tejon, Rodrigo, em novembro de 2021. E ele nasceu pequenino, 30 milhões a primeira captação,
eu tinha 613 investidores. Esse Fiagro hoje tem de patrimônio 310 milhões, 12.800 investidores, pessoas físicas. E quantos produtores ele financia? Eu estou... na minha tese de investimento, por exemplo, Tejon, Rodrigo, eu não tenho operação Sim, com produtor. Via as revendas e cooperativas. Eu utilizo principalmente os distribuidores e as cooperativas. Eu tenho mais de 30 mil produtores rurais. Meu amigo, caramba, olha que loucura. O pequeno investidor, através de um veículo incentivado, que ele recebe a mesma remuneração, Tejon, que um investidor de 10 milhões. Isso é democrático. Eu tenho investidor de 10 mil reais e o cara de 10 milhões, a rentabilidade é igual, tá certo? E a gente financia 30 mil produtores. O que está acontecendo? A indústria de Fiagro, ela está sofrendo. A probabilidade dela crescer esse ano, ela é muito pequena, tá certo? E é o grande problema que nós todos vamos enfrentar, tá? O dinheiro novo, ele está ficando escasso, Tejon. E aí vai impactar no meu pequeno investidor, que não tem nada a ver com a RJ. Agora veja, são mais de 30 mil produtores no seu Fiagro. Mas existem outros que somados dão 38 bilhões de reais. Olha quantos produtores estão sendo financiados, só que eles não percebem, porque eles não pegam o dinheiro com o fundo. Eles pegam o prazo safra na revenda, o prazo safra na cooperativa, na trading, na operação que seja. Caramba. Ele não está enxergando, mas aquele Fiagro está o financiando. E estes milhares de investidores que botam o seu dinheiro neste Fiagro, que uns vai ser 10 reais, outros 100 reais, outros 1.000 reais, outros 1 milhão de reais, 10 milhões de reais. Bom, aí tem investidor de todo tamanho. Essas pessoas estão querendo tirar o dinheiro que vai financiar o produtor por causa destas notícias sobre RJs. Antônio, qual é a soma? Essa soma aí, somando dá quanto você chegou a fazer? Só dos Fiagros dá 38 bi. Não, a soma de tudo que você mencionou. Soma tudo vai dar mais ou menos, pegando todo o sistema, dá mais ou menos 900 bilhões de reais. Ou seja, o faturamento o valor bruto da produção agropecuária está na casa de quanto? 1.300? 1 trilhão e 300? Por aí, né? Quer dizer, puxa vida, o dinheiro de 900 bi... Olha, essa conversa que a gente está tendo aqui é de uma importância estratégica e estruturante muito grande. Estruturar, como diz aqui o Moacir, porque está evidente que está faltando uma gestão deste macrosistema. E outra coisa que fica claro aqui para mim, como um observador aqui, olhando como observação, como o agro brasileiro é resiliente, como ele é forte, como ele enfrenta trancos, barrancos, não gestão. É impressionante, porque, olha, quando eu estou voltando lá da França, lá nas minhas aulas, agricultores revoltados, querendo mais subsídio, com toda uma estrutura em volta, xingando, querendo bater no Macron. Caramba! Imagina se aqueles caras estivessem aqui. Olha, eu acho que desse programa a gente pode estar tirando aqui um sumo muito rico, fundamento que essa sociedade civil organizada realize um plano estratégico, porque 900 bi, esse dinheiro, para um faturamento de 1 trilhão e 300, caramba, é totalmente dependente do sistema financeiro privado, como você está colocando, Antônio. E quando o governo anuncia o Plano Safra, quando o governo anuncia o Plano Safra, 400 bilhões, ele pode anunciar 1 tri se ele quiser, porque o dinheiro é dele, ele não tem responsabilidade nenhuma. Todo esse dinheiro das LCAs que eu mencionei agora, mais de 400 bilhões de reais, a imensa maioria desse valor compõe o Plano Safra. Só que o governo não bota 1 centavo nesse negócio. É bem verdade que ele isenta de imposto de renda ao investidor. Isso é verdade. Que é uma forma de incentivo, assim como os CRAs, pessoas físicas, e os Fiagros. Mas essa é a participação do governo. Ele não subsidia diretamente.
Ele dá uma isenção de imposto de renda para o investidor. Para quê? Assim Para que ele como venha... Assim como é no imobiliário, que ele também dá no CRI, na LCI, assim como ele dá também de forma inteligente na debêntures de infraestrutura, né? Ele dá essa isenção para a pessoa física. Por quê? O nosso grande gargalo, Antônio, é a infraestrutura logística. Não adianta eu crescer mais produção, Antônio, né? Não adianta. Eu não vou conseguir escoar e a gente vai perdê-la, concorda? Então, perdendo prêmio. O mercado de capitais em países desenvolvidos é o grande motor da economia. Tá? Então, a estratégia está certa. O momento que a gente está vivendo é algo, como vocês bem falaram, e o Antônio falou, é algo que vai atrapalhar e a gente vai ver no final do ano. Isso aqui, a gente vai sentar no final do ano e vai ver o resultado disso. É um grande problema. Moacir, Antônio e Rodrigo, uma coisa que fica clara aqui, ficou muito claro para mim, vendo o debate de vocês, eu não estava com essa dimensão toda, não. Mas a partir das colocações de vocês, ficou claro a preocupação que você, Antônio, está tendo, que você, Moacir, está tendo. Porque o sistema é dependente da imagem, da confiança desse sistema privado que o envolve. Se fica por aí uma onda em que você já associa também problema de clima, problema de safra, problema não sei o que, e também RJs que seriam assim gigantescas, você cria um afastamento daquilo que é a base do nosso financiamento. Então, o assunto realmente merece um foco concentrado e colocação dos devidos pingos nesses vizinhos aí, senão fica muito doido. E, Tejon, pensando nas pessoas que partiram para este expediente, e tantas outras que estão olhando para ela com uma possibilidade dentro da sua carteira de opções. Precisa ficar claro o risco de se fazer esse movimento. Tem gente que vai bater na sua casa e vai oferecer como uma solução mágica, mas não conhece os contratos que você fez. Não conhece as cláusulas que você assinou. Às vezes nem você mesmo sabe o que assinou. E tem gente chegando com essas soluções prontas como se isso fosse uma solução. Meu amigo, o Banco do Brasil tem mais de 200 anos no Brasil. E quase isso financiando o agro brasileiro. Alguma coisa o sistema financeiro aprendeu ao longo desse mais de século e meio que se tem registro de financiamento bancário aqui no Brasil. Alguma coisa eles aprenderam. Sobretudo como fazer contrato. Tem gente que vai partir para esse expediente e 4 meses depois vai se dar conta que tinha uma cláusula em algum contrato de uma alienação fiduciária, que em 4 meses, 5 meses, essa terra não é mais sua. Mas isso, o escritório de advocacia talvez não tenha lhe dito. Cuidado com quem você faz. Cuidado. Tenha a dimensão correta dos riscos. Se assessore com pessoas que você conheça, para lhe ajudar a tomar a melhor decisão. Tem gente muito séria, mas tem gente que não é tão séria assim à frente destas propostas. Cuidado. Sem saber exatamente como é cada um dos seus contratos, a melhor coisa que tem a fazer é estudar e não fazer. Você tem aí dialogar. Se o produtor chega com esse credor financeiro de mercado e conversa, é óbvio que o diálogo leva a algum caminho. Agora, quando ele é uma coisa que interrompe de forma abrupta, aí você tem que cuidar dos interesses do teu representante, que é o investidor, né? Então, isso, Antônio, é exatamente isso. O pessoal não sabe, tá? Escuta, acaba decidindo por alguma dúvida e depois o preço vai chegar. Tá? O Jordão está colocando aqui para nós, olha aí, cuidado.
você tem que ter uma assessoria realmente muito bem feita, aí evitar o nosso amigo Jordão, o Zé Vieira também está falando a mesma coisa aqui, parabéns, é fundamental. Ou seja, eu diria que nós temos uma necessidade muito grande de uma visão estruturada. Esses dados, Antônio, que você trouxe, macros, realmente é de chamar a atenção. 900 e poucos bi aí da iniciativa privada, fundamentalmente, para um faturamento, um VBP de 1.300. Eu fico imaginando os aspectos todos que envolveriam o sistema de agribusiness, né? As relações de barter, todas essas relações aí envolvendo o sistema. E muito cuidado, né? Nos transformamos na qualidade das pessoas com quem andamos. É uma frase velha e até bíblica essa aí. Mas eu queria aproveitar, nós já estamos caminhando aqui mais lá para o fim do nosso encontro, eu queria aproveitar o Rodrigo sobre as questões do trabalho Fique de Olho no material escolar, alguma novidade, alguma coisa, o que aconteceu ultimamente na Expo Direto, alguma coisa nova, Rodrigo, sobre esse belo trabalho da Letícia que você participa? Olha, Tejão, o que está me deixando muito contente é que no começo do nosso trabalho a gente ia bater na porta das editoras, né? Pedindo para nos ouvir, para a gente contar um pouco qual é a realidade atual do agro, né? Qual é a real agro, né? E agora as editoras estão conscientes de que realmente tem um material muito ruim, né? De forma generalizada é muito ruim. E agora as editoras estão nos procurando, se apoiando em nós, em cientistas que nós estamos indicando para apoiar aos escritores a escreverem. Então, há um movimento agora inverso, onde as editoras estão nos procurando para ajudá-los a desenvolver um material de qualidade superior. Então, a gente espera que, em breve, né, não se muda livro didático de forma rápida, né, mas a gente tenha livros melhores para oferecer para os nossos filhos aí. Não só do ponto de vista a respeito do agro, não, mas de forma geral. A qualidade geral do material precisa mudar muito, né, para a nossa sociedade evoluir, evidentemente. Rodrigo, depois do debate que estamos tendo aqui hoje, nesse programa muito educativo com relação ao aspecto da gestão e de finanças, não deveríamos ter aí um material de iniciação, de gestão, finanças, a pequena contabilidade, não deveria ter um foco aí para formar aí, ó, já desde a segunda infância, pelo menos, ou da primeira, não sei, formar aí nessa visão, porque olha, que coisa importante, estamos conversando aqui, pode levar seres humanos à infelicidade por um erro de percepção consigo próprio. Muito legal você falar isso, João, porque o Brasil tem um dos piores índices de matemática, por exemplo, para começar a história. Falar em finanças tem que começar a aprender matemática, né? E quando a gente vai participar de avaliações internacionais, os estudantes do Brasil têm os piores índices, estão entre os piores índices de matemática. E foi bacana você falar isso, porque existe uma quantidade muito grande de iniciativas de cooperativas ligadas ao agro, de dar cursos, treinamentos, ou até produzir material sobre finanças. Nós estamos sendo procurados por algumas cooperativas querendo, inclusive, incluir conteúdos. Nós temos uma agroteca, né, acesso público, onde a gente reúne conteúdos sobre o agro com uma linguagem mais fácil para o leigo, para a criança, para o professor, o educador, e tem cooperativas querendo se oferecendo para produzir conteúdo para gestão financeira. Né? E olha que interessante, usar o agro como ponto de partida para um conhecimento de gestão financeira. A sociedade precisa entender a importância de uma boa gestão financeira como um todo, não é só no agro, né? E eu achei interessante que você falou, você destacou bem claro, né? Olha o volume de capital investido todo ano. As centenas de bilhões que o Antônio falou é todo ano. Não é uma indústriazinha olha só o que eu estou falando, o tema é esse. Indústriazinha de automóveis que vai investir 30 bilhões em 6 anos. Isso aí dá capa de revista, tudo quanto é jornal no Brasil. A sociedade brasileira não conhece o agro. A gente faz muito mais todo ano. Se você somar o que o produtor de soja põe no chão todo ano, dá 100 bilhões. Né? Rodrigo, quando você fez a comparação perfeita, porque o que acontece? Quando eu vi o dado da indústria de automóveis, com todo respeito, que bom que eles vão fazer esses investimentos. Agora, nesse mesmo tempo, só na Expo Direto os produtores vão fazer mais do que isso. Só na Expo Direto. Uma feira de uma cidade. Outras feiras que tem pelo Brasil. Uma cidade. Uma única feira. E eu assisti lá a apresentação do pessoal do De Olho, Tejon. Aliás, quero aqui mandar um abraço para a Fernanda Falcão, para a Michele. Elas deram um show lá na Expo Direto, auditório lotado para assisti-las. E elas fizeram uma apresentação muito impactante e trouxeram
a realidade para ser conhecida pelos produtores do Sul. E na apresentação deles, elas falaram da preocupação com o CONAI, que é este plano para a educação brasileira para os próximos 10 anos, que está escrito, e eles colocaram naqueles softwares que vai deixando maior aquelas palavras que mais se repetem, né? E olha só as palavras que mais se repetem: LGBTQIAPN+, LGBTQIAPN+ fobia, são duas separadas, viu? E as duas tiveram enorme citação. Gênero, orientação sexual, xenofobia, golpe, machismo, diversidade sexual, privatização, neoliberal, racistas, sexualidade, pós-golpe, orientação sexual, conservador, identidade de gênero, antirracista, transexuais, xenófobos e mais umas 2 ou 3. Apareceu português e matemática. A palavra aprendizado aparece no material? 0. A palavra aprendizado não aparece no material feito para a educação. As discussões sobre matemática, química, física, português não aparecem no material. E eu não estou dizendo que esses assuntos não sejam relevantes, eles são relevantes, mas eles não são os mais relevantes. O mais relevante é o conhecimento da disciplina. É para isso que nós mandamos os nossos filhos para a escola, para aprender o conteúdo. E também o CONAI traz como propósito o seguinte: como o Brasil está muito mal ranqueado nos organismos internacionais, em português, em inglês, matemática, química, física, nas matérias, como nós estamos muito mal, o CONAI trouxe uma saída para isso, uma solução definitiva para esse problema, que é tirar o Brasil do ranking. Ou seja, o Brasil não participar mais da coleta, que assim ele não vai ficar entre os últimos. Então, veja a preocupação com a educação que nós temos pela frente. Bom, Antônio, Rodrigo, Moacir, temos que caminhar aqui para o nosso encerramento. A Renilda mandou uma mensagem aqui, elogiando o debate de hoje. E uma coisa interessante: consumidor brasileiro é o 4º mais otimista do mundo. Tá certo? Olha só que coisa. 2 feiras, 2 recordes. Porto de Santos, a minha cidade, Antônio, vai receber agora 10 bilhões, finalmente vai sair aquele túnel que desde que eu nasci prometem o túnel, e agora vai ter um túnel e vai ter lá umas estruturas interessantes. 10,6 bi. Recorde na exportação de celulose, Antônio. Ciclo de investimentos, prometido um investimento bilionário até 2026 de 225 bilhões. Olha, aquela frase do Joemir Betting, querido amigo jornalista, em memória a ele dizia: o Brasil é maior do que o buraco. Tá certo? Aos trancos e barrancos, esse país aqui é simplesmente encantador. Caminhando para o encerramento do nosso Notícias Agrícolas de hoje, o nosso Campo e Cidade. Rodrigo, suas palavras, por favor. Bom, primeiro eu queria agradecer aí o Moacir ter compartilhado esse conhecimento todo conosco, né? Foi muito importante, aprendi muito hoje de novo, né? É bom continuar aprendendo. E dizer o seguinte: a gente tem que aprender a comunicar um pouco melhor o agro, né, João? Essa história das manchetes para uma indústria de automóveis que um valor é infinitamente pequeno em relação a uma safra nossa, e a sociedade não sabe disso. Nós temos que continuar trabalhando na comunicação, né? O De Olho no Material Escolar é uma atividade de comunicar a comunicação também, né? Melhorar a comunicação através dos livros didáticos, melhorar a qualidade deles. Eu acho que a gente tem que trabalhar como um todo, como sociedade, se a gente quer evoluir, né? Eu acho que o agro está fazendo a sua parte, ele é considerado um dos motores da economia brasileira, né? E a gente discutiu hoje de forma muito clara como importante ele é, esse motor, né? Ou seja, essa discussão nossa não tem a ver só com o agro, né? Como ele é tão impactante na economia brasileira, essa preocupação nossa em não deixar esses alardes meios, talvez a gente pode até usar uma palavra mais forte, escapido, né? Se a gente for comparar números absolutos, eles impactam a economia do Brasil. O agro está no Brasil, não é só um setorzinho do Brasil que está sendo discutido aqui. Então, assim, acho que a seriedade, responsabilidade, consciência e aproveitar essa veia empreendedora do produtor rural brasileiro e a gente fazer o nosso país crescer com bons conhecimentos, com base em ciência. Então, essa é a minha mensagem de hoje. Obrigado.
Muito bem. Acho que travou de novo, Luiz. Tá no mundo. O Tejon seguramente está travado, então eu vou pedir. Caiu. Já destravou. Você voltou. Antônio, eu estou em Brasília, está caindo toda hora, viu? Agora, Moacir, se cair, você pega aí, Antônio, para encerrar. Moacir, tua palavra final, por favor. Você em Brasília está mostrando como em São Paulo, quando chove, mostra, né? Nosso problema é a infraestrutura. Isso é verdadeiro. Rodrigo, parabéns. Educação é a palavra-chave, e educação não é dinheiro, é tempo, né? É projeto. Eu vi outro dia esses livros que acabam saindo, onde apresentam uma estrutura de canavieira, né, da cana, como um trabalho escravo. Gente, vamos respeitar, mas não é isso. Mas eu queria agradecer a primeira vez que estou com vocês. Tá? O agro é muito importante. Sem o agro, o Brasil é um país de quinta categoria. As 7 commodities mais vendidas pelo Brasil nesse ano, Tejon, soja, açúcar, carne, e se não é isso, minério, petróleo bruto, tudo commodity. A nossa indústria, voltou 40 anos para trás, né? Então, o que eu digo, gente, tomar muito cuidado. Rodrigo, feliz das palavras. Cara, o agro é muito importante, a gente não pode perder. A comunicação está ruim. A gente tem que fazer um esforço para manter isso. Muito obrigado, e eu espero ter colaborado com vocês, tá? Porque esse é um momento muito delicado que a gente vai ter que passar. Muito obrigado, Moacir. Sua contribuição foi muito, muito efetiva e marcante. Muito boa mesmo. Te agradeço, viu? E, Antônio, meu amigo gaúcho, o homem que mais conhece deste mundo da economia, do agro, o teu encerramento, por favor. Eu quero agradecer, Tejon, a oportunidade de estar contigo aqui hoje, nesse programa. Nós aqui segurando o piano, sem o Marcelo, sem a Letícia, sem o ministro Roberto Rodrigues. Quero agradecer o Rodrigo, que nos ajudou muito nesse debate. Obrigado, Rodrigo. Quero agradecer muito o Moacir por ter tirado um tempo escasso dele para vir aqui conversar com a nossa audiência e mandar uma mensagem importante de sobriedade, de entendimento do que existe do outro lado do balcão. Nós não somos mais isolados de uma fazenda, nós somos conectados e somos conectados pelo dinheiro também. E dinheiro não aceita desaforo. A gente precisa entender como aquele que estende a mão nos entende, para que a gente possa ter a melhor relação possível com o mercado. O agro ficou gigante. Graças a Deus, nós não dependemos mais de governo, mas nós dependemos sim das outras pessoas, dos outros brasileiros, através das suas poupanças, dos seus investimentos no setor que nós escolhemos operar e trabalhar. Então, a importância de nós termos o tamanho correto das coisas. Eu lamento muito que tenhamos um número tão grande de recuperações judiciais em 23, um crescimento de 535%. Mas isso não é nada no universo de 5,5 milhões de produtores que pagam as suas contas em dia, que são bons pagadores, que são bons produtores, que nos orgulham toda vez que a gente olha o dado do Banco Central de inadimplência e vê que crédito rural no Brasil, tanto livre quanto controlado, são os menores taxas de inadimplência, abaixo, inclusive, do consignado, que o desconto é direto em folha. O produtor é mais correto e mais pontual do que o próprio consignado. Isso nos orgulha, porque é isso que a gente mostra para o mundo como um todo, que o produtor brasileiro é um sujeito sério, é um sujeito visionário, é alguém que acredita no seu negócio, acredita no seu país, mas faz as coisas com seriedade e bem feitas. Então, é um orgulho trabalhar para essas pessoas e com essas pessoas. O relatório do USDA nos deu uma rasteira, Tejon. Caiu só 1 milhão a produção de soja no Brasil e manteve estável o milho. Quem sabe no próximo dá uma melhorada. Uma ótima semana para todos. Obrigado, Antônio. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Moacir. Parabéns. Grande programa de hoje. Né? Os nossos amigos Roberto, Letícia, Marcelo não estão aqui, mas acho que honramos os nossos queridos amigos
E olha, ao ver este programa, que forte, que guerreiro é a produtora e o produtor. Tchau.